Obrigada pelo convite, Adolfo, de poder realmente participar neste, neste colóquio, ao fim e ao cabo, nesta conversa. Esse momento é tão especial para o planeta e para nós que formamos a humanidade, né? Então, nessas 24 luas que a espiritualidade passou, nós estamos atentos, tentando passar uma mensagem que a orientação não é para a nossa individualidade, é para o conjunto planetário e, como tal, não é para o humano, é para todos os reinos da criação, porque é um evento ou uma energia nova, alguma coisa que vem do cosmos para melhorar a condição da nossa Terra, né, do nosso planeta, da nossa humanidade e, sobretudo, nós, que somos seres conscientes, já temos evolução para melhorar a nossa vibração, criarmos uma expectativa nova, em especial que nós estamos em dezembro, o mês mais sagrado e consagrado à vida em função do Natal, o nascimento de Jesus nas nossas aspirações. Então, quais são as questões que você levantou? Então, a primeira questão que eu gostava de ouvir o Adolfo é a seguinte: isto, olhando para o panorama que temos a nível mundial, entre todas as sociedades, e nesta instabilidade, ao fim e ao cabo, de condutas e de pensamentos humanos, há muitos murmúrios internacionais, e há a possibilidade, dizem os especialistas, de uma guerra séria, mais abrangente. Falam inclusivamente numa guerra nuclear, que abranja os países que já se encontram em guerra, e uma coisa destas irá, sem dúvida, abranger toda a Terra. O que é que o Adolfo diz sobre isto? É um assunto que a gente já trata há bastante tempo, né? Porque nós estamos numa fase de transição e não é novidade. A Terra está sempre nessas mudanças. Em função da sua idade, tudo vai mudando. E nós fazemos parte da Terra. Então, o que vai melhorar, ou uma tentativa de melhora, para que nós não venhamos a destruir o nosso habitat, são os fenômenos naturais. Então, tem a guerra A, tem a guerra B, os países aí em conflitos, né? Homens sem conseguir despertar qual é o sentido sagrado da existência e guerreando. Então, só os fenômenos naturais onde nós não temos nenhum tribunal para discutir os direitos ou deveres, só os fenômenos naturais, repetindo, vão auxiliar no despertar do nosso Cristo interno, da fagulha de Deus que nós somos. Porque pelas tentativas de acordos diplomáticos, pelo trabalho desses representantes da sociedade planetária, até agora nós não tivemos sucesso. Então, o que vamos ter agora é fenômenos naturais. E fenômenos naturais de elevadíssimo nível, considerando que por outros meios, outros recursos, a sociedade não conseguiu mudar. Adolfo, mas esses fenómenos naturais, as pessoas poderão pensar que vai abranger mesmo os indivíduos que não estão, envolvidos nessas guerras. Vai apanhar todos. Nós fomos avisados e esclarecidos de que a Covid que nós tivemos recente, ela já veio com o endereço certo. Então, duas pessoas dentro da mesma casa, formando a mesma família, uma teve e a outra não teve, respirando o mesmo ar no mesmo ambiente. Então, essa possibilidade não existe de pessoas inocentes. Nada, a lei de Deus é perfeita. O legislador é a perfeição absoluta. Então, nós poderemos estar em grupos e Jesus já tinha avisado isso há 2000 anos. Se você estiver lá embaixo, não queira subir para o morro. Se você estiver no morro, não queira descer. Porque nós seremos, digamos assim, visitados por esses acontecimentos naturais onde quer que nós estejamos. Então é melhor que nós, e aquilo que nós temos falado bastante, né? O despertar desse Deus interior. Nós sairemos dessa frequência corriqueira no dia a dia, as nossas aspirações muito externas. Então já é momento para nós aspirarmos os céus. Ou seja, criarmos um foco que vá além da nossa dimensão. Já temos evolução para isso. Isso aqui tudo, como nós sabemos, é transitório. E a falta de foco que transcenda a existencialidade é o que nos leva muito no despertar da nossa consciência para que nós tenhamos um foco na essencialidade. E também o desencarne, como nós sabemos, não é o fim em si mesmo. É apenas uma mudança de plano, uma mudança de dimensão. Então, Ao fim e ao cabo. os inocentes continuarão reencarnados no planeta Terra. É a função da dor fazer-nos, olhar para dentro. Então, e aí é que acontece quando você falou da dor. A dor, diz o nosso Pietro Baldi em A Grande Síntese, um livro que nós já deveríamos estar com ele dentro da nossa vida mental. A dor é quem produz maior efeito de mudanças íntimas em todo o universo. E aqui na Terra, que ainda é uma escola primária, imaginemos a sacralidade da dor para que nós consigamos dar um sentido divino à nossa existência. É o trabalho da dor. O sacratíssimo trabalho da dor.
A maior economia, como diz o Pedro Baldi, no universo de Deus é realizada pela dor. Então, aqui outro item também em relação à atualidade. No Brasil tiveram aí a reunião do G20. A espiritualidade que coordena as nações da Terra criou alguma expectativa em relação à humanidade depois dessa reunião? A reunião, na nossa visão ainda, a espiritualidade não passou nenhuma orientação aqui para o nosso grupo, especificamente citando, né, fazendo referência ao G20. Mas dá para se perceber, nós também temos sensibilidade, independente da comunicação extrafísica, nós temos a nossa consciência, né, temos a nossa intuição. E o que dá para perceber é que é mais uma reunião. Nós estávamos aí em Portugal há pouco tempo, e aí tem a cimeira, tem isso, tem aquilo, reuniões diplomáticas, e mais isso, mais aquilo, mas tudo gira em torno muito do poder. Enquanto nós não tivermos um direcionamento para o social, tanta miséria, tanta fome, tantas doenças, tantas crianças abandonadas, tantos senhores, senhoras, pessoas de idade avançada, sem nenhum apoio com um planeta tão rico como é a Terra, então a reunião A, B ou C não passa de uma reunião. Aí reúne-se aqui, daqui a pouco vai para outro país, daqui a pouco para ali, para lá. E a espiritualidade. O que nós tivemos recente, e tem coisa desses dias agora, foi o Adamastor, dizendo que os pontos, na minha linguagem bem humana, e para que todos entendam, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, tudo, isso vai haver a mudança. Isso já é assunto que nós já discutimos bastante, né? Principalmente no livro O Fim dos Tempos e os Desculpadores. Mas ele sinalizou esses dias, exatamente sábado agora, recente, que nós vamos ter essa mudança. A princípio, dizer que a ciência não vai conseguir concebê-lo, mas de imediato nós vamos sentir. E aí, então, o ponto zero, o meridiano, o que nós consideramos o ponto norte, o ponto sul, leste, oeste, tudo isso vai mudar. Se isso vai levar a sociedade ou os dirigentes das nações a refletirem e darem outro sentido à vida enquanto existência, nós não sabemos. Porque se a espiritualidade der uma comunicação A, B ou C, no sentido mude isso, mude aquilo, isso aí já vem fazendo isso há quantos séculos. Então é preciso que a natureza nos leve à reflexão, para ver se nós criaremos, repetindo, um novo foco enquanto existência. Adolfo, mas se isso acontecer assim repentinamente, a Terra e a humanidade que habita na Terra vai levar um estremeção valente, porque alterar o norte para mais uns graus para a direita ou para a esquerda vai abanar a Terra toda. Então, mas é isso que é a preocupação de todos nós, né, que temos essa convivência com o mundo espiritual. Porque as águas dos 5 oceanos, as terras dos 5 continentes, tudo isso vai modificar. Então, o panorama, se nós olharmos para a Terra e fora dela, nós vamos ver que tudo vai mudar. Então, hoje, o que é chamado Polo Norte, Polo Sul, isso aí tudo vai mudar em função da verticalização do eixo da Terra em relação ao Sol. E como se sabe, a ciência sinalizou que a Terra estava 23 graus inclinada para a direita. E esses graus estão sendo diminuindo, estão voltando, porque a Terra ficará verticalizada. É um processo natural e necessário, porque se tudo ficar como está, possivelmente nós vamos ficar sem a produção, principalmente a parte agrícola do nosso planeta. Então é preciso remover a terra, remover as águas, remover isso tudo para que a vida continue. É renovação, no fim e ao cabo. A espiritualidade continua dizendo, imaginemos um lago, e aquele lago, aquela água está ali empoçada. Se nós não tivermos a tempestade para remover o humus lá do fundo do lago, a água vai ficar podre. Então, remove o humus para poder alimentar a vida. Então, não é castigo divino que está acontecendo e que vai acontecer com mais profundidade. Essa tempestade é necessária para que nós entendamos qual é a finalidade sagrada da vida. Então, esse momento apocalíptico no planeta Terra é uma dádiva que nós não compreendemos, porque nós não temos ainda a evolução para entendermos o papel sagrado da dor. Mas o Apocalipse entrará em, digamos assim, em ação de maneira mais direta de agora em diante. Outra questão, Adolfo. Essa energia nova que está chegando e que a própria espiritualidade já assinalou, essa energia está a envolver toda a Terra. Vai melhorar o estado energético do nosso planeta? Só isso é suficiente? Ou a humanidade também tem que contribuir com a sua mudança? Então, nós temos responsabilidade, né? Porque já somos conscientes de que diante da lei de Deus nós ficamos sozinhos. Então as mudanças são pessoais. E aí nós temos aquelas outras informações. Tudo, até o nosso destino é criado por nós próprios.
Então, valorizemos a oportunidade, a lucidez espiritual que nós já temos como humanidade para darmos outro curso à nossa vida. Então, a energia está chegando, a energia está envolvendo a Terra, mas nós continuamos com o livre direito de escolha, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a energia chega, mas é preciso que a nossa mente esteja povoada com panoramas mais agradáveis. O momento é de transição, uma escola primária para uma escola secundária. Então, se nós continuarmos com aqueles pensamentos, aquelas emoções, aquelas aspirações, ainda com aquele panorama de um espírito primário, nós vamos ter que deixar a Terra e iremos para outro planeta compatível, que é uma evolução inferior à Terra, é um planeta subprimário, onde lá nós vamos continuar reencarnando, mas em condições bem precárias em relação a essa maravilha que nós já estamos desfrutando, usufruindo do planeta Terra. Então a energia está chegando, a energia está aqui, mas a captação depende muito da nossa vida mental. Depende de cada um. É como o sol nasce para todos, uns aproveitam, outros não. É bem justo. Outra questão, Adolfo. Quais as características dos humanos mais propensos a sofrerem danos, os mais variados nesta fase de transição? Sofreremos todos por igual, uns mais que outros, depende do quê, Adolfo? Olha, nós já estamos aí há 33 anos divulgando a renovação do cristianismo, repetindo o que falamos em outros momentos. Cristianismo é do Cristo, então não é catolicismo. Catolicismo é uma parte do cristianismo. Então, Cristo é planetário. Então, é para todo o conjunto planetário essa mudança. Mas como nós temos o livre direito de escolha, repetindo, nem todo mundo irá. Agora, é preciso que nós estejamos atentos. Repete aí o início da sua pergunta. Quais as características dos humanos mais Ah, propensos cara. a sofrerem danos? Então, é o que acontece. Qual é o foco que nós temos como vida, como existência? Então, em função do nosso foco, nós já teremos. Então, Jesus, há 2000 anos, falou: a boca fala o que sente o coração. Então, nessa linguagem simbólica, quantos que ainda estão alimentando o espírito da vingança, o espírito da guerra, da discórdia, acusando, apontando erros da sociedade, ao invés de tornarem-se guias da sociedade, continuam sendo críticos. Então, nós temos uma noção. E aí, como é que vai ser caracterizado um cristão crístico? Pela misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Graças a Deus, nós temos esses três sentidos, que a espiritualidade chama sentidos divinos, o consentimento divino. Então, quantas coisas a gente erra em função de termos o dom sagrado de ver? Porque se nós fôssemos cegos, possivelmente nós teríamos uma outra conduta. Quantos erram em função da sacralidade da audição? E quantos verbalizam acusando, quando deveriam ser porta-vozes da misericórdia? Então, essas pessoas podem fazer uma autoavaliação, Helena. Pela nossa conduta, não precisa ninguém apontar os nossos erros. Não precisam os céus estarem ali nos assessorando. Pela nossa maneira que nós conduzimos esses três sentidos, o sentido do consentimento divino, ou seja, a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, ou a falta dela, nós estaremos em ressonância com essas mudanças geofísicas no planeta Terra. Quer dizer só, é autoavaliação. E aí o que é que diz a nossa doutrina? Cada ser humano é juiz de si mesmo. Então é por isso que, em função dos eventos, a nossa alma vai elaborando. Gente, como é que pode? Eu, com todo esse manancial, 2000 anos de evangelho, eu ainda estou tendo uma conduta dessa natureza. Então, não tem nada errado. Oportunizados, todos nós somos e seremos. Mas Deus não arbitra, porque Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós arbitrássemos pela nossa conduta. Então, mais aqui uma questão. Neste momento tão especial para a Terra, como ficarão os espíritos que desencarnam, ou que desencarnarem, viciados? Ou, ou, ou seja, com os perispíritos carregados de toxinas? Então, esses espíritos, nós estamos aí no auge dessa conduta social. As pessoas muito se drogando, vícios lá, vícios e tal. Então nós temos aí os vícios socialmente falados. Mas o pior de tudo é a nossa vida mental. Então o tabaco faz mal, a cocaína, esses elementos todos que a sociedade usa, mas nenhum é superior à nossa vida mental. Então quando esses espíritos viciados, usando drogas ou coisa dessa natureza, eles precisarão de um tempo muito longo no astral para poder se refazerem. E aí vão para os hospitais, vão para as colônias de refazimento, vão receber os psicoterapeutas do outro lado da vida para que eles se refaçam. E quando estiverem em melhores condições, reencarnarem para terem as mesmas oportunidades e fazerem uma autoavaliação. O que eu vou escolher
na minha mais nenhuma existência. Então, o que nós temos na doutrina é que quem desencarna tomado pelas toxinas do vício, seja lá qual for, eles ficam um tempo muito grande no plano espiritual, inferior, né? Porque as colônias são maravilhosas, mas não podem fazer aquilo que nos compete. Então, todos nós, viciados, nós vamos ser orientados, e muitos deles passam muitos anos ali no seu refazimento, porque é um refazimento psicológico que vai modificar o perispírito. Então, não tenhamos dúvida, e aí tem muita gente que entra no processo da fantasia, né? Eu fui ali numa casa de oração espírita para receber uma orientação do meu parente A, do meu parente B, e muitos médios têm boa vontade, mas não tem condição nenhuma, porque os espíritos viciados não estão assim, em condição de dar a mensagem. Eles estão internados nas colônias espirituais. Nós temos aí uma série de orientações, só que no Brasil, quantas colônias nós temos amparando os desencarnados que chegaram com a carga tóxica no perispírito muito forte. E aí não tem como se comunicar. Então, a Mas, fantasia, essas comunicações que às vezes surgem aqui e ali, ou então interesses materiais para poder vender uma ideia, passar uma ideia, isso aí, que cada um exercite a misericórdia de ver, ouvir e falar. Mas dentro da doutrina, isso não existe. Adolfo, isso poderemos dizer que são os vícios do corpo. É. E aqueles vícios que eu costumo chamar vícios da alma. Então, é aquilo que nós estávamos falando daqui a pouquinho. Esses são os piores. Você vê só, quantas pessoas já têm uma literatura riquíssima que já assimilou, mas a natureza animal não permite. Então, ela tem aí uma postura muito animalesca, muito fora daquilo que Jesus viveu e ensinou. Então, a gente até brinca, eu vou ter essa atitude, aliás, eu vou ter essa ação, eu vou ter essa reação. Se fosse Jesus no meu lugar, já que eu o nomeei como meu modelo, como meu guia, se fosse Jesus no meu lugar, ele teria essa conduta? Então, enquanto nós não nomearmos, tentarmos ir trabalhando, gente, eu vou fazer o mais próximo possível do que o meu pedagogo me ensinou. Enquanto isso não acontece, é ilusão. Então, você vê só que tem muita gente que representa a divindade e aí não tem uma postura ética nem moral e ainda altera a voz, querendo passar uma meiguice, uma ternura, e dá para se perceber a aura enegrecida. É uma alma tóxica e muito tóxica, mas modifica, ou, querendo passar uma imagem ou uma mensagem que ela não vivencia. Então, agora é momento de transição. Dá E para da queda das máscaras. dá para nós percebermos, até nós que somos ainda espírito primário, dá para percebermos como, quantas almas encarnadas vão deixar o planeta de maneira súbita, natural. Porque quanta gente ainda enganando a sociedade, Helena, quantos ainda mercadejando o maior patrimônio moral de uma sociedade, o Evangelho, vendendo ideias, quantos vendendo vaga nos céus, quantos terapeutas se locupletando em função da mensagem espiritual do planeta. Culturas ocidentais, culturas orientais, mas estamos vendendo. Então, como melhorar? Faz com uma mão sem que a outra veja. Convicto de que a boca fala o que sente o coração. Então, que tipo de amor eu tenho por mim, pelas criaturas e pelo meu Criador, se eu utilizo um verbo ainda tão fora da ética e da moral que o nosso professor nos ensinou, Jesus de Nazaré? Outra questão. Como ficarão os espíritos daqueles que estão comercializando o património moral da humanidade, o Evangelho e o Nazareno Mestre? Não, isso não é praga não, tá, gente? É lei da ressonância. Então ele será levado para um ambiente naturalmente compatível com as aspirações dele. Não é castigo divino. E aí Maria, a Nossa Senhora, desempenha um trabalho fabuloso. Isso não é da agora, já veio desde a metade do século passado. Para esses espíritos que vão desencarnando, sem a ética e sem a moral, compatível para uma escola secundária, então Maria vai arrolando para poder ir preparando, na nossa linguagem humana, preparando psicologicamente aqueles espíritos que estão sendo, digamos assim, eles usaram a palavra arrolados, que deixaram o planeta Terra. Então isso já tem mais de 50 anos. E agora, nesse processo, já digamos assim, de fechamento desse momento planetário, milhões dirão. Mas fulano de tal era tão isso, era tão aquilo. Era isso externamente. E a conduta interna? Quantos vivem num conflito íntimo? Gente, olha o que eu falei, olha o que eu fiz, olha, mas você não está pegando uma mensagem que tem como ponto centralizador das nossas aspirações no Evangelho? Então por que você está tendo essa conduta?
Por que você está aspirando no completasse? Por que disfarça? E aí, quanta gente, Helena, com todo o respeito que temos que ter, ainda se locupletando o Evangelho. Então, nós transformamos, diz o Silvestre, nosso guia, nós utilizamos, transformamos o patrimônio moral de uma humanidade, o Evangelho de Jesus, em mercadorias de compra e venda. Então, todo mundo sabe, né, uma alta avaliação, e a sua conduta vai lhe propiciar, de maneira naturalíssima, deixar o planeta Terra. Precisa ir para uma outra escola, onde vai ter que começar muito perto do zero. Então, é a pequenez desses que estão comercializando o Evangelho do nosso Mestre. E outras fontes do conhecimento libertador que nós temos no planeta. Olha as maravilhas que outros líderes deixaram para o planeta. O Buda, o Maomé, e quantos líderes, os filósofos. Então, esses já estão sendo arrolados. E aí, a Maria é a liderança máxima, mas ela tem auxiliares para poder dar digamos assim, um apoio ao conjunto planetário. Então, ela se faz muito presente através da irmã Celina, um espírito de elevadíssimo nível moral. E um outro espírito, também dessa falange da doçura, que trabalha com Maria, é a sua própria mãe, a Ana, ou a nossa Santana. A Santana trabalha na equipe de Nossa Senhora, e confortando esses espíritos, esclarecendo esses espíritos, preparando esses espíritos que estão sem condição nenhuma de continuarem reencarnando na Terra. E aqueles outros que vão deixar o planeta, mesmo estando encarnados, vão deixar-se de maneira muito brusca, muito rápida, porque não deu uma qualidade melhor à sua vida mental. Não melhorou as suas aspirações. Está sempre rodopiando em torno do ter. E aí a idade vai avançando e entra naquele vazio existencial e entra no desespero. Por isso que eu não quero ficar velho, para não ficar assim tontinho, né, diante de um vazio. Corri tanto à procura do nada, que era o ter, e chega ao final de mais uma encarnação sem ser aquilo que eu era capaz de me melhorar. E isso é verdade para muita gente, ou para quase todos. Em termos espirituais, mais uma pergunta direcionada com a atualidade. Como ficará a sociedade com o desencarne do Divaldo Pereira Franco? É, Eh, tenta- Porque parece que não há notícia de ninguém que o vá substituir com a mesma qualidade com que ele tem servido. tem muita gente boa no planeta Terra, nós sabemos disso, né? Mas cadê o exemplo? Então, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter, ou vamos precisar, para que outros mais consigam representar a espiritualidade com esse teor moral e ético que o nosso Divaldo deixou nesses anos todos. Ele agora está com 97 anos, está deixando o mundo material, mas deixa um lastro luminoso para que outros possam se inspirar. Mas conforme você fez a colocação na pergunta, por enquanto, eu também aqui no Brasil não tenho notícia de ninguém moral e eticamente em condição para a sociedade respeitar, investir, porque ainda tem muita gente boa, mas acanhadas, não conseguem se colocar, porque é preciso também coragem para se Exato. expor, né? E ter coragem, ter confiança. Gente, eu estou respaldado pela divindade e vou. Mas aí temos que ter aquele cuidado. Já ver os poderes materiais, a vontade, Deus, e todas as construções fabulosas, mas externas. E a construção que perpetuará é a construção interna de todos nós. Então, o Divaldo está indo. Vamos pedir a Deus que outras lideranças surjam, né? E nós temos aí essas crianças especiais. Vamos ver se nós daremos uma acelerada para essas crianças se propagarem e deixarem uma mensagem para nós, porque é muita gente, muitos espíritas, espiritualistas, pessoas que comungam com as leis fundamentais, que é a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, mas não têm coragem para se despreender do ter, para poder serem o representante de Deus no planeta Terra. Porque os representantes, de um modo geral, tem muita gente boa, ainda está muito preso ao ter, e se desvincularam emocionalmente do ser, o representante de Deus no planeta Terra. E é por isso que a gente consegue até idealizar. Qual é a religião do terceiro milênio? O próprio homem. Então, se ele botar o título A, o título B, tudo está externo a ele, a religião seja cada um de nós, consciente pelas nossas ações e reações, e principalmente se nós já adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Enquanto nós estivermos presos a essa parte externa, nós não teremos condições
de representar a divindade. Eu não conheço o autor do pensamento, mas eu comungo com o pensamento que até nós colocamos aí em um dos nossos livros. Para nós convivermos e vivermos a verdadeira religião, devemos ter como imagem Deus, como templo o universo, como lei a caridade, como altar a consciência. Se algum homem, algum ser biológico já estiver nessas condições, nós já estamos com ele aqui no nosso plano. É só mais um segundinho que alguns vão se apresentar. Como imagem Isso é mesmo. Deus, como templo o universo, como lei a caridade, como altar a consciência. E devia ser o lema da nossa vida, não é? Todos. Todos os dias. Adolfo, não tenho mais perguntas para si. Sempre um gosto conversar consigo. É sempre um aproveitar de uma sabedoria, de um conhecimento que nos toca e que nos faz realmente interiorizar e analisar o estado em que estamos. E o que é que e é uma motivação para a mudança que nos é pedida a todos. Muito Não gosto em adianta, falar não consigo. adianta querer fazer elogios, não, que eu conheço o pensamento de Sócrates. Eu só sei de uma coisa, eu nada sei. Somos alunos aqui nessa escola sagrada e consagrada à vida, o planeta Terra. E essa é que é a sabedoria. É reconhecer que realmente há muito ainda. Muito gosto, Adolfo. Muita paz. Continuação de um bom dia. Vamos